Olá, amigos, bom dia, que a paz do Cristo, mais uma vez, seja sempre o nosso objetivo e que possamos senti-la sempre que nós estivermos em qualquer lugar do planeta, do universo, que a gente consiga realmente ter essa noção de que Jesus, o nosso modelo e guia, esteve na Terra assim, reencarnado. Não tinha necessidade, mas ele veio, fez questão de vir pessoalmente para trazer o recado para nós, que a gente consiga realmente ter essa certeza e perceber essa presença do Mestre em todos os minutos de nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado, amigos, e que possamos continuar firmes no nosso propósito do Evangelho e do estudo. Hoje nós vamos continuar ainda no capítulo 10, um capítulo também longo, mas já estamos na metade, um pouco mais da metade. E vamos falar hoje sobre o item interessante, que dá até piada, né? Piada no bom sentido. Não julgues para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que está no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bom dia quem está chegando aí, estou vendo a Vilma. A Vilma botou uma fotografia nova aqui, nem me pergunte nada. Tá aqui, ó, chegou, já chegando. Então vamos à nossa leitura. Bom dia a todos que vão chegar mais tarde. Boa tarde, boa noite, assim por diante. Boa tarde, Luciene. Bom dia para nós aqui no Brasil. E bom dia para você que está aí longe e tão perto devido à tecnologia. Não julgues para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, a apedrejar as adúlteras. Qual é vosso sentimento sobre isso? Diziam isto, tentando-o para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 3 a 11. Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura que se faz à conduta do outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou então desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Este último ato jamais tem desculpa, pois é fruto de maledicência e maldade.
O primeiro pode ser louvável e mesmo tornar-se, em certos casos, um dever, pois deve resultar um bem. E sem isso, o mal nunca seria reprimido na sociedade. E além disso, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Assim, não seria preciso tomar, no sentido absoluto, esse princípio: não julgueis se não queres ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade, mas que isso é tirar de si mesmo o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que também se sobressai das palavras de Jesus. Eu falei da piada no começo, né? A piada eu vou contar aqui só para poder deixar um domingo mais alegre. Domingo? Sábado. Eu e domingo. Hoje é dia de malhar o Judas. Falando de malhar Judas, você já fez isso quando era criança? Aquele boneco ficava amarrado no poste. Mais tarde você vai ver no jornal aqui se malharam o Judas, porque tem cidade do interior que é tradição ainda. Quem será que eles malharam esse ano? Muitos candidatos a ser malhado, né? Mas voltando à piada, nesse mesmo momento aqui da apedrejar a mulher, Pedro olhou para Jesus e Jesus para Pedro, e Pedro foi pegar uma pedrinha e Jesus falou: Pedro, você também não erra? E Pedro falou: coitado do Pedro, sempre ele nas piadas. Não, mestre, dessa distância aqui eu acerto de primeira. É claro que é uma brincadeira, que, né, até de mau gosto, mas é uma brincadeira. Então, quando se fala do julgamento da mulher adulta, a primeira pergunta: alguém consegue fazer ou cometer adultério fisicamente falando, sozinho? Não tem que ter um homem também ali participando nesse caso? Alguém viu falar em algum trecho da Bíblia, do Antigo Testamento, que foram pegos em adultério? Não, fala, foi pego em adultério. Mas cadê o camarada que estava aí? Mais uma vez, sempre a figura do machismo. Imagina aquele tempo, se hoje já existe, imagina aquele tempo como é que estava, né? Então, nós temos que ser iguais, independente de sexo, independente de religião, independente de tudo. Só que desde aquela época foi destacado aqui o machismo. E da mesma forma, a consciência de cada um, quando Jesus fez a famosa pergunta: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, começou já a acusar e foram saindo aos pouquinhos e não ficou ninguém. Então que a gente possa entender que não adianta ficar por aí tirando pedra nos outros quando nós temos o nosso telhado de vidro, né? Ditado antigo e bem certo. Vamos então agora ao nosso livro dos Espíritos. Mais uma vez vamos comentar apenas, porque quando Kardec termina uma sessão de perguntas, ele vem com um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, que foi tipo um estudo das questões que foram feitas anteriormente sobre esse tema. Por exemplo, ela foi intitulada 257, ela também é bem extensa e eu convido a todos a lê-la com calma. Eu sei que a maioria não vai ler, é claro, né? Qualquer dia eu vou ter que fazer um vídeo lendo tudo isso, mas vamos acreditar que vocês vão ler um pouquinho em casa. E é praticamente o que a gente já leu nas perguntas, então não fica assim tão fora, se por acaso a gente der uma pulada, né? Então, olha só, fala assim, ó, que o corpo é instrumento da dor, se não é a sua causa primeira, pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor, essa percepção
é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se nem queimar, mas a sensação que eles têm é justamente essa ou até piores, ou seja, fica na memória do espírito as suas sensações quando ele tinha um corpo físico. Não vemos todos os dias a lembrança ou a perturbação de um mal físico produzir os seus efeitos? Ou seja, a gente fica lembrando do passado e fica daqui a pouco chorando, com tristeza, com dor. Então, é uma comparação que Kardec faz sobre as sensações que a alma sente, mesmo depois já estando desencarnado. Aqui fala só, interessante, ó. O perispírito é a ligação que une o espírito e a matéria do corpo. É formado do meio ambiente, do fluido universal, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria inerte. Poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não a da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. É também o agente das sensações externas no corpo. No corpo, essas sensações se localizam nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça que dos pés. É necessário, aliás, nos precavermos de confundir as sensações do perispírito independente com as do corpo. Não podemos tornar essas últimas senão como termos de comparação e não como analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. Não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor. Ou seja, o corpo tem as sensações, sim, não é somente a dor moral, mas o corpo também tem as sensações porque ainda tem uma certa ligação energética, né, com o corpo. Ou seja, e o corpo perispiritual também é um corpo mais sutil, também formado de matéria mais fina, mais quintessenciada, mais etérea, portanto ainda sujeito a alguma influência também. E aí vai. E são sempre falando sobre as sensações do espírito. É um estudo, um resumo, falando sobre o espírito e as sensações, sofrimento, dor e outras coisas mais. Vamos fechar aqui, ó, fazer igual a criança teimosa. Vamos pular aqui para o último parágrafo e vamos só ver o fechamento desse tópico aqui. Toda essa teoria, disse A, não é muito tranquilizadora, porque o espírito vai sofrer mesmo, né? Pensávamos que, uma vez desembaraçado do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais, e nos ensinais que sofremos ainda, pois podemos ainda sofrer e muito durante um longo tempo. Mas podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Os sofrimentos deste mundo decorrem às vezes de nossa própria vontade. Remontando à origem, veremos que a maioria são consequências de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades, o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim. O homem que tivesse vivido sempre sabiamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos moderados, se pouparia de muitas tribulações. Mas até chegar aí vai muita coisa, né? A vida tem muitas coisas para a gente poder ir aprendendo e saber que o abusar é que faz o mal. O excesso é que faz o mal. Eu conheci um senhor que deve ter uns 88 anos hoje, faz tempo que eu não tenho notícia dele, ele falava assim: Delmo, o segredo é o meio, ou seja, o equilíbrio. Ele não era espírita, era católico, mas já sabia que o segredo é o meio, ou seja, viver moderadamente, aproveitando de tudo sem abusar, né? O homem que então continua, o mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta
são sempre consequência da maneira por que viveu na terra. Não terá, sem dúvida, a gota do reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Já vimos que esse sofrimento são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, ou seja, se a energia dele, lá o fiozinho, lá o cordão de prata, ainda estiver um pouco ligado ao corpo, por algum motivo, pelo seu apego excessivo à matéria, enquanto não se desfizer completamente essa união dessa energia com o corpo físico, ele vai estar sentindo ali tudo o que o corpo está passando. E a gente, às vezes, vê realmente chocado e realmente triste alguns espíritos relatarem que estão sentindo os vermes comer o corpo dele, ou seja, o corpo espiritual, porque na verdade estão comendo o corpo físico que ficou na terra, que vai voltar ao pó, veio do pó e o pó voltará, ou seja, o corpo físico. Mas a ligação às vezes é tão grande que o espírito, mesmo desencarnado, ainda tendo essa ligação, consegue ainda sentir e sofrer essa dor. E realmente não é fácil, gente. Muitos irmãos que trabalham com diálogo com os espíritos já ouviram muito dessas frases e não é brincadeira não. Então não é fácil. Olha só aqui. Interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos, aqui Kardec falando, não sou eu, pertencentes a todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimos passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as modificações que neles se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E, a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta da qual sofrem as consequências e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho, de onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram e só devem queixar-se de si mesmo, tanto no outro mundo quanto neste. Quem tiver em casa o livro O Céu e o Inferno, lá vai colocar vários relatos sobre o que está sendo falado aqui hoje. Muitos casos de espíritos que tiveram uma vida somente no bem, ou se tiveram uma vida somente na gandaia, bagunçando, outros tiveram uma vida de assassinos, de assassinatos, outros que se mataram, que tiraram a própria vida, talvez do suicídio. E lá nesse livro, que também é da codificação espírita, O Céu e o Inferno, existem vários relatos que foram dados pelo próprio espírito, mostrando o seu estado de sofrimento. Eu vou fazer um vídeo, sempre falo que eu vou fazer, não faço, né? Pegando um ou dois casos daquele e vou deixar lá no canal Reflexo da Luz, que é o canal que nós estamos na internet há mais de 4 anos, fazendo a divulgação da doutrina espírita. Eu peço a quem ainda não é inscrito lá, que passe por lá, dê uma olhadinha, tem bastante coisa, e que a gente consiga realmente aprender um pouquinho antes de voltar para casa e ser pego de surpresa, né? Chegar lá e falar, eu não sabia disso, mas você teve oportunidades, teve a doutrina espírita, você teve até aquele chato do Delmo que fazia evangelho todo dia e você não viu porque não quis. Então, vamos aproveitar, vamos nos instruir, ler um pouquinho mais e agradecer ao dom que Deus nos deu, que é da palavra, a vida, para a gente poder aproveitar da melhor maneira. Cida Góes, a minha prima, está assistindo. Um abraço, minha querida, tudo bem? Grande abraço para você, para todo o pessoal por aí, tá bom? Então, até amanhã. Voltaremos no mesmo horário, às 8h15, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho. Muita paz, fique com Jesus.